a palavra de Deus dessa noite, Lucas capítulo 15, versículo 17, 18 e 19. Um texto muito conhecido, Lucas capítulo 15, versículo 17, 18 e 19. Aleluia. Você que é um leitor assíduo da palavra de Deus, já na hora que eu disse o texto, você já sabe até do que se trata. Pastor, isso é pano de fundo para palavra evangelística. Também, hoje é dia de salvação, aleluia. Mas é dia de confrontação do Senhor também para conosco, aleluia. Lucas 15, 17 diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Você pode dizer glória a Deus? Coloca a mão no seu coração e repita assim, diga: Senhor Jesus, eu preciso que a tua palavra seja profecia para a minha vida. Usa, Senhor, a vida do pastor Júlio como um canal de bênção para abençoar a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor bem forte, porque Ele é digno. Aleluia. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Aleluia. Eu quero lembrar você, começar dizendo sobre quarta-feira. Deixa eu voltar um pouquinho sobre quarta, e aí nós damos continuidade na palavra de hoje. Você que não está vindo e pode estar na quarta-feira, venha. De quarta-feira tem sido uma atmosfera muito abençoada. Deus tem trazido já há muitos dias palavras muito edificantes, tratamento, discipulado para a nossa vida. Venha também ser abençoado de quarta-feira. Não perca, se você pode. Eu sei que alguns trabalham, eu sei que alguns não conseguem, mas se você consegue, venha para você ser abençoado. Nesta quarta-feira nós caminhamos no propósito de Mateus 6, 22 e 23. Se você entrar depois no nosso canal, no YouTube, você vai ver a mensagem de quarta-feira, já está postada lá. Se os teus olhos forem bons, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Nós falamos sobre isso, conversamos sobre isso, porque os olhos são uma das janelas da alma. Os olhos, se os teus olhos forem bons, ele ilumina todo o teu corpo, ele te conecta aos céus, ao reino de Deus. Quando os teus olhos são bons, você consegue enxergar ao seu redor tudo de uma maneira boa, de uma maneira positiva, de uma maneira abençoada. Mas quando os olhos são ruins, a pessoa, como eu mencionei, não tem intimidade com o Espírito Santo, não caminha no reino de Deus, e os olhos são ruins, os olhos são maus, a pessoa vê toda a situação de uma maneira insatisfatória. Ela olha as coisas só para satisfação própria, ela olha as coisas sempre olhando a recompensa material, ela olha com um olhar de inveja, ciúme, de ambição, quando os olhos são ruins, quando os olhos são maus. E nós falamos que nós somos chamados para resplandecer a luz de Jesus Cristo neste mundo. Você é chamado para fazer a diferença, como está em 1 Pedro 2,9: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz, a luz de Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado. Nós somos responsáveis
para guiar essas pessoas que estão aí fora, cegas, perdidas, andando a passos largos para o abismo do inferno, guiarmos para o porto seguro que é Jesus Cristo. Esse é o papel da igreja. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, a igreja, a noiva do nosso amado noivo. Nós somos a esperança e a resposta para essas pessoas que estão perdidas aí fora. Esse papel é meu, essa responsabilidade é minha e é sua. Você pode dizer assim, glória a Deus? E uma das coisas que eu fico muito assustado nesse tempo, é claro que eu vou citar algumas coisas, mas tem exceções, mas há uma grande maioria que me assusta. Como assim, pastor? Hoje uma geração de crentes mimizentos, tudo fica de beicinho, dodói. Hoje uma geração de crentes que ouvem conselhos de tarólogas, crentes que frequentam festas que não deveriam frequentar, que desagradam o coração de Deus, desagradam o Espírito Santo, esquecem que são morada do Espírito Santo de Deus, porque Ele habita em vós. Hoje nós vemos uma geração, é claro que com exceções, uma geração que não testemunha mais do amor de Deus, não evangeliza mais, não ora mais, não lê a Bíblia, novamente com raras exceções, mas uma grande maioria que não está nem aí. Uma grande maioria, uma geração que o Evangelho, a palavra de Deus, a Bíblia, não é mais suficiente, fica buscando subterfúgios, ficam atrás de buscar estratégias marqueteiras para tentar ganhar discípulos, para tentar ganhar membros, quando a palavra de Deus, ela é perfeita, boa e agradável, não precisa mais que isso, não precisa de mais nada, nós temos tudo ao nosso alcance, através da palavra de Deus. Aí nós vemos estratégias marqueteiras, como carnaval gospel, né? A parada gospel, o discurso do não julgueis, Deus é amor. Olha, não prega mais sobre arrependimento, porque isso está ultrapassado. Não, eu prefiro ser careta, mas eu prefiro falar do amor de Deus, eu prefiro falar da verdade de Deus. Sabe por quê? Porque eu não quero que naquele glorioso dia, quando estivermos no tribunal de Deus, frente a frente com Jesus, você olhe nos meus olhos, meus lindos olhos verdes, aleluia. Eu não quero que você olhe para mim e fale assim: pastor, você sabia da verdade e não me falou. Eu não quero carregar esse peso, eu não quero massagear o teu ego, eu não quero fazer o seu coração feliz. O que eu quero é agradar o coração do meu Deus. E se para isso eu tenho que falar a verdade, eu vou falar a verdade, em nome de Jesus. Mas a gente fala isso tudo porque a confrontação, ela é necessária na nossa vida. Eu já disse outrora que Deus, quando nos confronta, Ele não confronta você, igreja, para destruir, para te humilhar, para te envergonhar. Quando Deus nos confronta, Ele nos confronta para nos tornar pessoas melhores, para nos restaurar a nossa vida na presença dEle, para restituir algo que se perdeu na nossa vida, no meio da nossa caminhada. É por isso que Ele nos confronta. Então receba aí, aceita que dói menos, em nome de Jesus, aleluia. E hoje nós vamos falar sobre uma confrontação. Deixa Lucas 15, pode deixar o versículo 12 em diante aí, no pente, e aí nós vamos caminhar, tá, Guilherme? Versículo por versículo nós vamos aprender sobre este filho chamado filho pródigo. Já quero explicar para você, igreja, que o pródigo significa esbanjador. Esta palavra pródigo significa esbanjador, o filho esbanjador. E a parábola, Jesus ele gostava muito de falar e ensinar sobre parábola. Parábolas são ensinamentos. As parábolas eram frutos das experiências do cotidiano da nação, ali a nação judaica. As parábolas, era através delas
que Jesus extraía verdades. Era através das parábolas que Jesus ali, ele ensinava princípios do reino de Deus para as pessoas. E aqui, Lucas capítulo 15, nestas parábolas, porque não é só uma, desde o versículo 1, se você ler, mantenha o 12 aí, tá? Que eu já vou chegar lá. Mas desde o versículo 1, você chegando em casa e lendo o capítulo 15 de Lucas, você vai ver que é o capítulo dos perdidos e achados. Como assim, pastor? Começa falando sobre a ovelha perdida. É a ovelha que se perdeu no campo. Está simbolizando as pessoas que se perdem aí fora. Que o mundo, nós temos um grande concorrente, que é o mundo. Ele tem muita coisa bacana, ele tem muito atrativo, principalmente para jovem. É difícil, não é fácil você concorrer com o mundo, mas eu ainda afirmo para você, igreja, aqui é muito melhor, aleluia. Aqui na presença de Deus há vida, e vida em abundância, aleluia, glória a Deus. Depois fala sobre a dracma perdida. A dracma fala do que se perdeu dentro de casa. O que simboliza isso? São pessoas que estão na igreja, mas o seu coração e a sua mente estão fora. A pessoa está desviada dentro da igreja, dentro de casa, da sua própria casa. Existem pessoas que nasceu na igreja, cresceu na igreja, aprendeu na igreja, casou na igreja, morreu na igreja e infelizmente vai acordar no inferno, porque o seu coração sempre esteve voltado na igreja e não em Jesus Cristo. E o nosso coração tem que estar no reino, em Jesus, porque quando nós sairmos desse mundo, passarmos daqui e voltarmos para nossa casa celestial, tudo isso aqui vai ficar, tudo isso, mas nós vamos para o Pai, aleluia, glória a Deus. E depois fala sobre o filho pródigo. A terceira parábola é o filho pródigo, o filho que se perdeu por conta própria. Ele decidiu, e simboliza pessoas que fazem essa decisão, pessoas que por conta própria decidem sair da presença de Deus. Eu sei que você conhece muita gente que um dia vestiu essas sandálias e caminhou neste evangelho lindo, abençoado, mas de repente por causa de uma decepção, de repente por causa de um prazer do mundo, alguma coisa aconteceu e esta pessoa deixou de caminhar com Jesus e hoje está aí batendo cabeça, chutando lata aí fora. Mas esta parábola é um convite para nós repensarmos, nos posicionarmos e voltarmos a caminhar nos braços do Pai. Você pode dizer glória a Deus? O texto de Lucas 15 fala a partir do versículo 12. Agora cheguei, viu, Guilherme? Cheguei. Versículo 12. Ele conta, começa do 11 falando que havia 2 filhos e um pai. Seu pai era rico, dono de fazenda, ele tinha 2 filhos. Começa no versículo dizendo que o filho mais moço, ele pediu a sua parte por herança. Falou: pai, me dá a minha parte por herança, estou querendo a minha parte. Até aí você fala: qual o mistério, pastor? O mistério é que não podia. Vou te dar 2 motivos que não podia o filho ter feito isso. Primeiro, a parte só é repartida quando o pai morre. E o pai estava vivo na história, o pai não tinha morrido. Mas sabe o que simboliza isso? O pedido do filho era uma afronta ao coração do velho pai. É como se o filho falasse assim: meu velho, eu não aguento mais olhar para a tua cara, eu não te suporto mais, e já que você não morre, então me dá logo a minha parte para mim ir embora. Desonra, meu querido. Isso simboliza, primeira coisa errada. Segundo motivo, que não podia ter pegado a parte dele, ele era o filho mais moço. A parte, segundo a lei judaica, quem tinha direito era primeiro o filho mais velho. O filho mais moço vinha depois. Tudo começa pelo primogênito, e ele não era. As coisas tudo regem, as regras tudo estão em cima do primogênito. O mais novo não pode.
É por isso que quando você lê a história de Gideão, Juízes capítulo 6, versículo 15, Juízes 6,15, quando Gideão é chamado para a peleja, ele fala, mas não, eu sou o mais moço da minha casa. Ele não era humildade, ele está falando, eu sou caçula, não é os meus irmãos mais velhos que você teria que chamar. E o anjo diz, não, é você que Deus está chamando. Então, era o mais velho que tinha o direito, mas o pai deu. A Bíblia, no versículo 12, o finalzinho, se você tiver projetado aí, você vai ver que o pai repartiu entre os irmãos as partes dele e deu. Por quê? Porque o pai tinha um coração generoso, o pai tinha um coração voluntário, um coração misericordioso. É por isso que você está entendendo que muita coisa ainda não aconteceu de ruim, mesmo nós sendo ruim, nós sendo desonrando o coração de Deus, muita coisa não aconteceu ainda de ruim. Por quê? Porque o nosso Pai, Ele é muito bondoso, é misericordioso. Como diz Lamentações 3, 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor são novas, renovam a cada manhã. Aleluia. Esse é o motivo de ainda estarmos de pé. Aleluia. Versículo 13, o filho ajuntou tudo e partiu. Queridos, se eu saio da casa do meu pai e eu deixo algumas peças de roupa, significa que eu tenho intenção de voltar. A Bíblia está falando que ele pegou tudo, não deixou nada, e vazou. Queridos, esse filho não tinha intenção de voltar não, ele não estava nem aí com o pai. A intenção dele é, vou-me embora daqui, ninguém vai nem saber mais de mim. E a Bíblia continua no versículo 13 falando assim, que ele desperdiçou os seus bens, ele viveu irresponsavelmente. Se você, meu querido, faz uma aplicação e dá errado, você aplica, compra e você perde o dinheiro, é uma coisa, é uma fatalidade. Infelizmente você aplicou onde não devia e deu errado, deu ruim. Mas não foi o caso dele. Ele desperdiçou, foi irresponsabilidade. Isso é ser irresponsável. Versículo 14, põe aí, minha querida, por favor. A Bíblia diz que houve uma grande fome naquele lugar. Houve grande fome e aquele moço começou a passar necessidade. Há uma tradução que diz, ele começou a padecer. Queridos, você querer alguma coisa e você na hora não ter para comprar um dinheiro, ou na hora você não pode, mas depois você trabalha, conquista, vai lá e compra, é uma coisa. Mas a Bíblia está falando aqui que ele olhava para todos os lados, ele não via recurso. Ele estava numa situação tão ruim, tão miserável, que ele olhava para todo lado, ele não via uma luz no final do túnel. Ele começou a passar necessidade. E eu quero dizer para você, receba aí em nome de Jesus, aceita que dói menos, aleluia. Deus, ele tem duas vontades. A vontade absoluta, que quando Deus quer, as coisas acontecem, independente da minha vontade, da sua. Ele move céus, terra, a favor dos seus, e a vontade dele é prevalecida, acontece. Lembra de Jonas, quando deu de testa com Deus, falou, não vou pregar a tua palavra. Deus moveu toda uma situação e Jonas foi pregar a palavra onde Deus queria, porque a vontade de Deus era absoluta na vida do profeta. E Deus é assim, quando a vontade dele é absoluta. Mas tem a vontade permissível de Deus. Deus, ele não quer que a gente faça, que a gente vá por aquele caminho, mas o nosso coração teimoso quer retrucar com Deus. Aquele, o beicinho, Deus, eu quero, Deus vai satisfazer o meu ego, o meu coração. Aí Deus permite que a gente vá, que a gente fale, que a gente faça, e lá na frente a gente quebra a cara, olha para cima e fala, Deus, e Deus
com a mão assim e falar assim: eu não tenho nada a ver com isso, foi você, eu não sei de nada. Aconteceu aqui com ele. No versículo 14, aconteceu a vontade de Deus. Deus permitiu que aquele filho, ele saísse da casa do pai e acontecesse todas essas coisas. Versículo 15 e 16 diz que ele foi trabalhar apacentando porcos. Talvez eu e você trabalhar apacentando porcos, para nós tanto faz. É um pouco constrangedor, mas isso não é humilhante para nós. Mas para um judeu, meu querido, é considerado para um judeu porco um animal imundo. E a Bíblia fala que ele foi trabalhar, o único emprego que ele conseguiu foi trabalhar apacentando porcos. Meu querido, ele desceu. Aí você fala assim: pastor, ficou ruim para ele. Ficou pior depois, que a Bíblia continua falando no versículo 16, que ele estava apacentando porco, e ele olhava a comida do porco, ele desejava comer, meu querido. Olha a situação que esse filho chegou. Se não bastasse ele estar mexendo com um porco, um animal que para ele é imundo, ele ainda desejou comer a comida. Imagina o que ele não estava comendo então, para desejar comer, ou então nem estava comendo, estava desesperado a ponto de querer comer a comida do porco. E eu quero dizer para você uma coisa: Deus sem você, Ele continua sendo Deus. E você sem Deus quem é? Eu não sou ninguém. Se não é Deus na minha vida, não sou ninguém. E aí eu quero dizer também outra coisa: na casa de Deus, na casa do Pai, tem tudo aquilo que você precisa. Você não precisa ficar passando apuro, dando cabeçada, você não precisa passar perrengue, porque na casa do Pai tem provisão, tem maná diário para você. Aleluia! Para de ficar dando murro em ponta de faca, dando murro em parede chapiscada de concreto. Em nome de Jesus, olhe os seus olhos, volte os seus olhos para a casa do Pai. E aí chegamos no texto inicial que lemos no início, e mais uma vez eu vou ler Lucas 15, 17. Então, depois que tudo isso aconteceu, então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei e ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como de um dos teus trabalhadores. Neste momento o filho se posicionou, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E na hora que o filho se posicionou, igreja, uma chave foi virada, as coisas começaram a acontecer. Uma chave virou na vida desse filho. Talvez é o que está faltando para você, se posicionar. É isso que talvez falta, você reconhecer a dependência que você precisa de Deus na tua vida. E nesta noite Deus te trouxe para você ouvir essa palavra e você entender que você sem Deus não é nada. Aleluia. E eu fico imaginando, lendo esse texto dele se arrependendo, eu fico imaginando ele se posicionando, porque ele começou a elaborar um discurso, né? Ele falou: não, eu vou chegar lá, e aí eu vou falar: pai, pequei contra ti e tal. Ele começou a treinar uma fala. Mas eu fico imaginando o coração dele acelerado e pensando: será que o meu pai vai me perdoar? Porque eu pisei na bola com ele, eu traí a confiança do meu pai. Será que ele vai me liberar o perdão? Porque quando nós erramos, pisamos na bola, pecamos, esse é o sentimento que vem no nosso coração. Será que Deus me perdoa? E eu venho dizer para você aquilo que está escrito na palavra de Deus: Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância, quando não tínhamos o discernimento do certo e do errado. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E tudo pode se fazer novo na tua vida, se hoje você decidir pedir para Deus, para o Pai, perdão, e reconhecer: Pai, eu pequei contra ti,
eu preciso do teu perdão. Aleluia. E o pai está aqui hoje, aleluia. E esse filho, talvez ele ficou com esse sentimento: será que o pai, meu pai, vai me perdoar? E aí eu me lembro de uma ilustração, quero contar para você. Um filho que também semelhante a este da história, ele saiu da sua casa, desagradou o coração do velho pai, desonrou o pai, e ele foi embora. Passados anos ele se arrependeu de tudo que ele fez de mal para o seu pai, e ele queria voltar, mas ele estava morrendo de vergonha. E aí ele escreveu uma carta e mandou, falou: eu vou mandar uma carta, e aí dependendo da reação do meu pai, quando ele lê a carta, eu vou saber se ele me perdoou ou não. Porque na carta o filho escreveu assim: pai, eu quero pedir perdão, contou tudo, abriu seu coração, mas ele disse assim: pai, se o senhor me perdoa, eu vou estar passando de ônibus, eu vou estar voltando para casa, vou estar dentro do ônibus, e eu consigo ver aquela árvore que tem em frente à nossa casa, eu consigo ver de longe, eu consigo enxergar ela, porque é uma árvore grande. Se o senhor me perdoa, por favor, coloca uma bandeira, um pano branco, alguma coisa, coloca um sinal, como um sinal que o senhor me perdoe, o senhor me perdoou. Coloca uma bandeira, um pano branco na árvore, por favor, porque se eu passar de ônibus e não ver uma bandeira branca, um pano branco pendurado naquela árvore, eu vou passar direto, nem vou entrar, eu sei que o senhor não me perdoou. E naquele dia, aquele filho se preparou e fez a viagem de volta. No caminho, o coração acelerado, não sabendo qual seria a resposta do pai, mas quando chegou perto e ele conseguiu enxergar a árvore de longe, ele olhou para a árvore, igreja, e não tinha uma bandeira branca. A árvore estava todinha pintada de branca. Aleluia, aleluia. O pai, ele havia perdoado aquele filho. E o nosso Pai Celestial, ele é misericordioso. Não importa o que você fez, as decepções que você causou ao coração dele, ele está aqui hoje de braços abertos para receber e te perdoar, liberar o perdão na tua vida, te dar uma nova chance em nome de Jesus. E aí nós chegamos no versículo 20, Guilherme, por favor. No versículo 20 conta que o pai de longe, ele olha e enxerga o filho, e a Bíblia fala que o coração do pai moveu-se de íntima compaixão para com o filho. E olha que interessante, o pai estava esperando o filho voltar. Talvez você entrou aqui nesta noite sem saber até por que você veio, mas o pai já estava na porta de braços abertos esperando você quando chegou aqui para o culto. Aleluia, ele já estava aqui te esperando, glória a Deus. E olha que interessante, o filho que precisava do pai, o filho estava necessitado, desesperado para o pai, era o filho que tinha que sair correndo ao encontro do pai, mas a Bíblia fala no versículo 20, que foi o pai que tomou atitude, foi o pai que correu, abraçou e beijou o filho. Aleluia, olha que coisa linda, que maravilhoso. E versículo 21, Guilherme, o filho vai tentar falar o discurso, ensaiado. Ó, pai, eu pequei. Aí o pai interrompe, fala: filho, deixa quieto. Talvez você está querendo dar um atestado para Deus, mas Deus está dizendo para você: eu não me importo, porque você chegou, você está aqui, aleluia. Deixa para lá, as coisas velhas se passou e tudo pode ser novo hoje na tua vida, se assim você desejar, aleluia. E o versículo 22 a 24, eu até quero ler com você. O Guilherme pode projetar o 22 para a gente ler e vocês acompanham. Diz assim: o pai, porém, quando esse filho chegou, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ele, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro gordo, matai-o, comamos e nos alegremos-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. Aleluia, glória a Deus. A melhor roupa,
A roupa do filho, ela carregava um brasão da família. A roupa do filho simbolizava um tempo novo na vida dele. Aleluia, aleluia. A Bíblia fala que nós lemos que o pai colocou o anel de novo no dedo do filho. Quando esse filho pediu a parte de herança, foi tirado o anel, simbolizando: você não tem mais parte comigo, o que você tinha agora já era. Mas o pai devolveu ali, restituindo um tempo de autoridade novamente. Aquilo que o diabo roubou da vida daquele filho, Deus estava dando uma nova oportunidade para ele. E nesta noite Deus quer te dar também, igreja, em nome de Jesus. Deus, Ele quer restituir na tua vida tudo aquilo que o inimigo roubou. Aleluia. A Bíblia fala sobre sandálias no pé. Trazei as alpacas, as sandálias, coloque no pé. Queridos, os servos da fazenda não usavam sandálias, eles andavam descalço. Somente os filhos usavam sandálias. O que Deus está dizendo para você: eu não quero receber você como um servo, como um trabalhador. Eu te recebo, a tua identidade é como filho, como filha de Deus. Aleluia. Você é filho e filha de Deus, essa é a sua identidade. E a Bíblia fala, também sobre sandálias no pé, que todo o tempo de humilhação e de vergonha foram tirados. Aleluia. Agora é um tempo de viver experiências extraordinárias, sobrenaturais na presença de Deus, se assim você desejar. Aleluia. E aí termina falando que ele mandou ali pegar um novilho cevado, um bezerrinho gordo, sacrificar e fazer um churrasco. Aleluia. Churrasco é coisa de crente, glória a Deus, Fizeram festa. Queridos, por que um animal especial? Para uma ocasião especial. O filho que havia se perdido, desviado dos caminhos, caiu em si. Ele voltou para a casa do pai, para os braços do pai. Ele reconheceu a sua identidade e ele sabia que sem Deus ele não era ninguém. E a Bíblia fala, Lucas 15:7, que há festa no céu quando um pecador ele se arrepende e aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E vai haver uma grande festa no céu hoje, se uma pessoa pelo menos reconhecer e aceitar hoje Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia. Se você crê, diz assim: eu creio. Aleluia. E a Bíblia continua falando que quando o filho mais velho chegou, perguntou para um servo, disse assim: o que está acontecendo? E ele explicou: não, seu irmão, o mais novo voltou, o teu pai recebeu, fez festa. Diz que o filho ficou com ciúme. Primeiro, não empreste seus ouvidos a pessoas negativas, que só querem te jogar para baixo, só querem fazer você desviar do foco. Não empreste seus ouvidos. No meio da caminhada, você vai ouvir palavras negativas, decretos contrários, mas creia naquele que escreve os teus dias, confie nele, ele é poderoso, ele é maior que qualquer oposição do inimigo, em nome de Jesus. Permaneça neste caminho. Aleluia. Não deixe as palavras contrárias desanimar o teu coração, em nome de Jesus. E aí esse filho ficou com ciúmes. É interessante que ele se conectou ao passado. Ele começou a lembrar do irmão, que traiu, que abandonou tudo, o irmão desonrou. É interessante, você já percebeu que, assim como eu, talvez você tenha um passado negro. Antes da gente sermos evangélicos, antes de andarmos com Jesus, nós erramos, nós pecamos, fizemos coisas erradas, e ali a gente deixou um legado ruim. Mas o dia que Jesus entrou na nossa vida, nós mudamos. Aleluia. Hoje somos nova criatura, glória a Deus. Hoje nós temos uma nova identidade. As coisas velhas se passaram.
Mas você já percebeu que quando você encontra uma pessoa da antiga e você fala: olha, agora eu estou andando com Jesus, eu sou cristão, ele fala: mas você era da zoeira, você era do barraco, você era da pegada, do fluxo. Não, porque as pessoas conectam ao passado. E o filho fez isso. Ele lembrou do passado horrível que tinha o irmão, e ele só se conectou a isso. Existia um bloqueio na mente daquele irmão mais velho. A mente dele estava cativa a uma lembrança passada. Até porque, se você examinar o texto, você vai ver que até ele não se considerava filho. Ele tinha esse bloqueio com o pai também. E eu quero dizer para você: quem não se reconhece como filho de Deus, não vai reconhecer Deus como pai. Não tem como, é impossível. E tudo na casa do pai é seu, igreja, por herança. Levanta, resplandece, toma posse em nome de Jesus. É teu por herança. Você é filho e filha, e você tem direito, aleluia. Um grande pregador lá do século passado, príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon, ele conta que um dia ele foi orar por uma mulher em estado terminal. Ele foi orar por essa mulher, pediram para ir, e ele foi. Chegando lá, uma casa muito humilde, ele começou a orar, e ele soube que durante toda a vida aquela mulher foi empregada doméstica. Isso é uma história verídica, tá? Isso não é história inventada, aconteceu mesmo. E ele percebeu que ao lado da cama dela tinha um quadro. Aquele quadro chamou a atenção dele. Ele começou, depois de orar, começou a conversar com ela, e ele perguntou sobre o quadro. De onde você conseguiu esse quadro? E ela explicou: olha, eu trabalhei muitos anos na casa de um homem. Este homem não tinha ninguém, eu trabalhei com ele até o dia que ele morreu. Só que antes dele morrer, eu cuidei dele, ele também ficou na cama. Antes dele morrer, ele me deu, isso daí não era um quadro, era um papel, mas eu achei tão bonito que eu mandei moldurar. Aí eu coloquei, eu achei bonito, né? Essas escritas assim, o jeito que ele escreveu, eu achei legal. Aí eu fiz o quadro e coloquei, aí eu acho legal, até para lembrar dele também, né? E Charles Spurgeon perguntou para ela: e por que você vive essa vida miserável? E ela respondeu: mas foi a vida que Deus me deu. E Charles Spurgeon falou para ela assim: não, sabe esse quadro que você tem aí? Na verdade isso se chama testamento. O homem que você trabalhou antes de morrer deixou aqui, está escrito aqui que eu estou lendo, que ele era muito rico, ele tinha muitos bens, e ele deixou tudinho para você. É tudo seu, e você não usufruiu, não tomou posse. Você está morrendo, e isso tudo você não usufruiu. Isso é uma história real, não é fictícia. E essa é uma história da vida de hoje, dos dias de hoje. Essa talvez seja a sua história. A Bíblia conta que tem mais de 8.000 promessas de Deus para você. E talvez você não tomou posse de nenhuma dessas promessas, porque você ainda não entendeu, seus olhos estão como fechados, seus olhos espirituais ainda não se abriram. Mas Deus, Ele continua aguardando você cair, se levantar e voltar para os braços do Pai, aleluia. Ele ainda continua te esperando. O texto de Isaías 60, versículo 1 diz assim: levanta-te e resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, aleluia. A minha oração nesta noite, igreja, é a mesma que o profeta Eliseu fez lá em 2 Reis, capítulo 6, 17, aonde ele disse: Senhor, abre os olhos deste moço para que ele veja a tua glória. Nesta noite eu oro da mesma forma: Senhor, abre os olhos da tua igreja, meu Deus, para que a tua igreja veja a tua glória, o teu poder, ó Pai. Como o Senhor é poderoso e pode, Deus, mover qualquer situação contrária, qualquer situação de talvez decreto contrário, uma palavra, Senhor Deus, que não tem mais jeito. Tu podes reverter essa situação em nome de Jesus. Ele pode, igreja, aleluia. Quando você entender
o que é reino de Deus, o que é casa do Pai, com toda certeza vai acontecer um desbloqueio na tua vida, um destravamento do seu entendimento, e aí com certeza você vai viver tudo aquilo que Deus preparou para você viver, porque na casa do Pai tem provisão diária, tem maná diário para você. Eu quero pedir que você, não precisa, eu ia falar para você ficar de pé, mas não fica não. Prepara aquela música para mim, apaga a luz para mim, por favor. Aleluia.